Olá, gente amada e querida de Deus. Este é o nosso encontro com Deus, meditando a palavra. O tema: As parábolas contadas por Jesus, parte 13. O texto bíblico, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 20, 23 e 24. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, se estiveres diante do altar para fazeres a tua oferta, e te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa aí a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Depois volta e vem apresentar a tua oferta. Os textos bíblicos que refletiremos hoje mostram que é impossível amar a Deus sem amar também os irmãos. Certa ocasião, um fariseu, doutor da lei, fez a seguinte pergunta a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E o Senhor lhe respondeu: O primeiro e grande mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todo o entendimento. E o segundo mandamento, semelhante a este, é amar o próximo como a ti mesmo. Só ama a Deus quem ama também os irmãos. Jesus disse que esses dois mandamentos são o resumo de todo o conteúdo da lei e dos profetas. Ou seja, amar a Deus e amar ao próximo é tudo o que Deus ensinou e quer que façamos. O que Jesus quis dizer com este ensinamento? As palavras de Jesus são claras quando disse: se a vossa justiça, isto é, se as vossas ações e vossa maneira de viver for igual à dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Por que Jesus disse isto? Porque os fariseus eram falsos e dissimulados. Jesus os chamou de hipócritas, mentirosos e enganadores. Enganar as pessoas por algum tempo até que é possível, mas enganar a Deus é de todo impossível. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados, afirmou Jesus, indicando que Deus sabe e conhece tudo. E disse também que até a folha de uma árvore não cai sem que seja do conhecimento de Deus. Portanto, orar, rezar e querer aproximar-se do altar de Deus, é impossível fazer isto se o coração estiver manchado contra o irmão. Deixa a tua oferta diante do altar, diz Jesus, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Depois volta e vem fazer a tua oferta. Os discípulos de Jesus compreenderam que é impossível amar a Deus sem amar também os irmãos. Por isso o apóstolo João faz esta séria admoestação na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 20, dizendo: Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Portanto, o amor verdadeiro e prático não é um discurso teórico, mas é o fundamento que necessariamente tem que estar na base das relações humanas. Se queremos ser cristãos, discípulos de Jesus e não fariseus, devemos prestar atenção nesta exigência dele, que disse: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 35. Quem ama, cuida, diz um dito popular. Logo, o amor tem que ser concreto e prático, e não um discurso teórico, que, a rigor, serve apenas para iludir e enganar, como faziam os fariseus. O verdadeiro discípulo de Jesus age como os cristãos primitivos, que colocaram o amor na base das suas vidas, como está escrito nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 ao 34, que diz: A multidão dos que criam eram um só coração e uma só alma, e ninguém dizia ser dono de coisa alguma, mas tudo era de todos. E os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles a graça era abundante, e não havia necessitados entre eles. Vou terminar a reflexão de hoje
citando uma frase que não está diretamente na Bíblia, mas é resultado daquilo que Jesus ensinou. E a frase é a seguinte: vejam como eles se amam. E foi dita por Tertuliano, um padre da igreja, um dos primeiros teólogos do cristianismo. Ele foi presbítero em Cartago, no norte da África, e viveu entre os séculos II e III. Ele era convertido, filho de um oficial romano, e por volta do ano 197 escreveu uma importantíssima obra teológica chamada Apologética, para fundamentar o Evangelho de Jesus contra a incredulidade e as heresias da época. Portanto, é uma obra em defesa da fé. Outra frase profunda dita por Tertuliano é esta: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. A igreja hoje, na chamada era da civilização, continua sendo perseguida em muitos lugares, com o martírio de muitos cristãos. E a fé, mesmo nos países cristãos, anda longe daquilo que Jesus pensou. Vale a pena pensar no que o Senhor disse: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 8. Veremos isto na próxima reflexão. Até amanhã, se Deus quiser. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.